Giovana, Giovana, eu preciso muito da tua ajuda. Ixi, já sei. Vai querer que eu suba um morro a pé também, né? Nein, nein, meine Freundin. Não, sabe o que é, Giovana? É que a minha titia de Baden tá vindo visitar Guabiruba. Aí eu quero mostrar para ela os lugares mais bonitos que tem. Ei, você tem algumas ideias? É óbvio! Eu sou uma caixa de ideias, um baú de ideias, um caminhão de ideias. Oh, tá bom, caminhão de ideias. Então, quais são as sugestões? Em veritá, eu tenho uma ideia melhor ainda. O que será que é? Como assim? Surpresa! Confia na sua amiga das ideias e caminha. Olá, amigos! Bem-vindos! No episódio de hoje, vamos falar sobre turismo. E para nos dar umas dicas bem legais, nós queremos chamar o nosso convidado, Andrei Miller. Willkommen! Podemos fazer umas perguntas? Claro. Tá bom. Andrei, a gente gostaria de saber o que você acha que faz de Guabiruba um lugar tão especial e único? O que faz Guabiruba um local único é a combinação de Guabiruba, da natureza com o folclore local. A gente tem muitas histórias legais em Guabiruba, como a do dragão ou a própria tradição do pense-níquel. Juntando tudo isso com a natureza exuberante que a gente tem, a gente se transforma num local praticamente mágico em Guabiruba. E há quanto tempo nossa cidade começou a ser vista como um destino turístico? Acho que ela já vem sendo vista como um destino turístico há bastante tempo. Na verdade, como um potencial turístico há bastante tempo. Mas como um destino, a gente está vendo essa realidade acontecendo agora, nos últimos anos e, de fato, agora mesmo, nesse momento, com as novas hospedagens saindo e a circulação maior de turistas na cidade. E o município oferece, assim, algumas possibilidades de turismo, né? Por exemplo, ecoturismo, a gastronomia, também o turismo religioso, né? Você poderia falar para nós um pouco sobre isso? Sim, a gente tem, como você mencionou, o ecoturismo, é uma das principais do município, né? É um turismo que acontece o ano todo, seja no inverno mais para a parte de montanhismo, né? Principalmente as trilhas de morros. Já no verão também tem as trilhas para cachoeiras, né? Tem esses dois tipos, né? A gente tem aí mais de 20 quilômetros de trilhas sinalizadas que ajuda os turistas a fazer essas trilhas, né? A gente tem também o turismo cultural, que é bastante forte no município por causa das nossas tradições, da nossa cultura, né? Isso através das manifestações culturais ou até mesmo de algumas rotas, né? Para ver os patrimônios históricos ou para a Rota do Chocolate, por exemplo, e outras tantas tradições que a gente tem no nosso município. Questão da religiosidade também, como o Morro São José, o Morro Santo Antônio, né? Alguns oratórios, né? A gente tem várias rótulas em Guabiruba com oratórios. Andrei, a gente sabe que o povo guabirubense é bastante trabalhador, mas também pode-se dizer que são bastante acolhedores. Você acha que isso favorece o turismo local? Sim, as duas coisas estão diretamente ligadas no turismo, né? Porque quando o guabirubense começa a trabalhar com turismo, essa mesma dedicação e atenção que ele tem no trabalho se volta para o turismo, para atender bem, para acomodar bem esse turista. E quais os lugares de beleza natural você recomenda para os visitantes conhecerem em Guabiruba? Certo. Para os visitantes conhecer, para quem ainda não conhece Guabiruba, a gente indica as trilhas principalmente as sinalizadas, né? Como o Morro São José, o Caminho das Minas Abandonadas, né? E o Morro da Gueba. Essas três trilhas podem ser feitas, né? Sem guias, podem ser feitas de forma autoguiada, né? Porque elas estão sinalizadas. E quais construções e patrimônio histórico os turistas deveriam visitar? Certo, a gente tem essa pequena rota em Chaimel, com algumas casas em Chaimel ainda onde podem ser vistas. Poucas delas ainda podem ser visitadas, esse é um avanço que a gente ainda precisa ter. A gente tem uma casa em Chaimel, por exemplo, na Pomerânia, onde já tem uma acessibilidade maior. A gente tem uma casa em Chaimel, no bairro Holstein, que é tombada pelo IPHAN, o órgão nacional, né? E a gente tem algumas outras igrejas antigas preservadas, como a Imaculada Conceição, no Lajeado Alto, né? Também ali do lado o Museu Italiano, onde a gente tem um acervo histórico ali da comunidade italiana. São esses os principais locais que eu indicaria. E quais atividades os turistas não podem deixar de fazer?
Os turistas não podem deixar de conhecer a nossa natureza vindo para Guabiruba, mas se ele vier em dezembro em especial, ele não pode deixar de conhecer o Penseníquel, né? Através da Penseníquel Platz ou nos nossos desfiles. Que bom. Tem medo do Penseníquel, Fritz? Eu tenho bastante medo do Penseníquel, Mas a Giovana... É só se comportar. É Verdade. esse o problema, viu, Andrei? Ah, E, Andrei, quais são aqueles eventos culturais, ou se não festivais populares de Guabiruba que atraem mais os turistas? certo. Guabiruba é uma cidade de muitos eventos. A gente tem muitos eventos legais em Guabiruba, né? A gente tem, por exemplo, o maior evento da cidade, que é a Festa da Integração. A gente tem um evento que mais traz turista, que é a Penseníquel Platz, né? A gente tem outros eventos que também trazem bastante turista, como a Festa Italiana, né? O Teatro Paixão e Morte, apesar de não ser uma festa, é um espetáculo que atrai turistas, né, de vários locais do estado. E a gente tem outros pequenos eventos que também trazem pessoas da região, como a própria Biergartenplatz, a Stadtplatzfest, né? Alguns eventos menores, mas que também acabam atraindo turistas. Digamos que um turista chega até Guabiruba, ou então um morador de Guabiruba queira saber mais sobre o turismo. Como é que ele acessa essas informações? Certo? Ele pode acessar o portal do turismo online, no site da prefeitura, né? Ou também, lá no portal de entrada da cidade ou na prefeitura, tem uma caixinha com um guia turístico ali dentro. Está sempre sendo alimentada, então se ele parar lá no portal de entrada para bater uma foto lá com o portal e com o Penseníquel, ele já pode pegar um mapinha ali para ele. Bem que a gente podia pegar um desse, né, Giovana? Tem alguns lugares que a gente ainda não conheceu na Guabiruba. E, Andrei, você acha que o turismo poderá se tornar um dia um dos pilares da economia do município? Sim, acredito que sim. Acredito que o tempo vai mostrar que ele vai ser um dos principais pilares, né? Isso já começou a acontecer e Guabiruba tem muito a crescer nesse sentido, principalmente agora, nos últimos anos, com a aquisição do Parque Municipal, onde vai ser o futuro Parque Municipal de Guabiruba. Deve desenvolver toda aquela região, né? O Parque Municipal é uma área com 800 mil metros quadrados, tem 7 cachoeiras lá, tem uma antiga usina, é uma das primeiras usinas do estado de Santa Catarina, né? E isso aí tende a desenvolver muito a nossa região. E, Andrei, qual é o seu lugar favorito no município de Guabiruba? Aí me pegasse. O meu lugar favorito é o Lago Azul. Eu acho que caminhar até lá é um local... só a própria caminhada até lá já te faz sentir em outro mundo, outro universo, só de tão leve que você se sente. Aquela água gelada também refresca a nossa alma. E sem falar na beleza daquele local, daquelas cachoeiras, né? Daquele caminho onde a gente vai até chegar no Lago Azul. E depois de visitar as capelinhas, nós podemos visitar o Morro da Gueba. E também passar na Cristalina, conhecer as cachoeiras, a Lagoa Azul. Ah, Giovana, também não esquece o Morro São José. Só aí nós temos um problema, Giovana. Como é que nós vamos chegar lá? Nós estamos sem carro. Você tem uma solução? De barco. Good, perfeito, Giovana! Mas é um morro, né, Giovana? De avião. Agora sim, eu concordo, Giovana. Mas onde é que nós vamos conseguir um avião? Eu tô brincando, né, Fritz? Vamos a pé. Assim, podemos ir conhecendo a natureza. Ah, não! A pé eu não vou, não. De novo, não. Fritz, deixa de ser preguiçoso. A sua tia vai amar Guabiruba. Acho que ela vai gostar sim.